Vamos lá, a gente está no Daf Yuda Mudbet, na sexta linha grande, no meio da linha, Amar Ravuna, fala Ravuna, Rotzeach Shegala Leir Miklat, Mtso Gole Adam Vergo Patur. O Rotzeach, alguém que foi sem querer, e ele estava fugindo do Miklat, e no meio do caminho, o Goela, um parente da pessoa que foi morta, que ele quis vingar o parente falecido, ele encontrou esse cara, o Rotzer, fugindo para ele, certo? Não tinha chego lá, mas ele estava fugindo e matou ele tá patur. Esse Goel Adam, esse protetor, esse vingador da família que matou o Rotzer, ele tá patur. Kassavar, ele entende, o que que Ravuna entende, de onde ele tirou essa conclusão? Porque está escrito Velo en mishpat mavet. Está escrito no passuco o seguinte: Penirdof goel adam achrei rotzeach. A ir miklat ela serve porque o goel adam, esse parente da pessoa que faleceu, ele pode perseguir o rotzeach, que eham levavó, porque ele está com o coração quente, ele quer se vingar. Esse goi vai alcançar ele, que é beaderech veikal nafesh, certo? Já que a ir miklat às vezes é longe, tinha que colocar três arei miklat para ele conseguir fugir. E aí aparece no passuco, Velo en mishpat mavet. Velo en mishpat mavet pode ser lido de duas maneiras. En mishpat mavet significa que ele não merece morrer. A pergunta é quem não merece morrer? Velo en mishpat mavet. Quem não merece morrer? Dá para ler o passuco dizendo, olha, talvez o Goel Adam vai perseguir o cara que matou alguém sem querer e vai acabar matando ele. E ele não merece, porque ele matou uma pessoa sem querer. Velo en mishpat mavet, ele não é alguém que merece morrer, então não deveria acontecer. Vamos colocar ele miklat para proteger ele. Essa é uma leitura. Veiravuni fala, olha, tem outra leitura. Dá para ler da seguinte forma. Dá para ler Velo en mishpat mavet significa o seguinte, olha, talvez o Goel Adam, ele tá com tanta raiva que ele vai matar o cara e ele sabe que ele não vai morrer por causa disso. Veloi nishmat mavet, se ele matar alguém, nesse momento de vingança, nesse momento de raiva, ele não vai ser castigado por isso. E por isso tem o risco dele matar. Sim? Então, velo en mishpat mavet, pode ser que está falando do próprio Goel Adam, que matou a pessoa. Velo en mishpat mavet, be Goel Adam, o dertiv. Certo? Assim fala Ravuna, quando está escrito no Passuco que ele não merece morrer, não está falando do Rotzeach, não merece morrer porque ele matou sem querer, está falando do Goel Adam que matou o Rotzeach, não merece morrer porque ele matou ele no momento de muita raiva e de falta de controle. Assim fala Ravuna. Meiti veio perguntar a Gemara, velo en mishpat mavet, está escrito na Braita o seguinte, sobre quem foi dito velo en mishpat mavet, que ele não merece o castigo de morte, berotzeach akatum medaber, está falando sobre o cara que matou sem querer, não sobre o Goel Adam. E a própria Braita se pergunta, Ataomer berotzeach ou enolobe Goel Adam, será que quando está escrito velo en mishpat mavet, está realmente tratando do rotzeach, do cara que matou sem querer? Talvez está tratando do Goel Adam, do parente do falecido. E a Braita conclui que Sheomer, quando está escrito no Pasuk, Veu lo sonelo mitmol shilshom, o fim do Pasuk está escrito Velo en mishpat mavet, Veu lo sonelo mitmol shilshom, certo? A continuação do Pasuk, que ele não odiava o cara de antes, esse Pasuk está falando de quem? Aveomer berotzech, medaber. Esse Pasuk está falando sobre o Rotzech, o cara que matou uma pessoa sem querer, ele vai para Galut, por quê? Porque ele nunca odiou esse cara que foi morto, foi realmente sem querer, não teve culpa nenhuma. Então, o fim do passuco está claramente falando do Rotzer, certo? Então, é Berotzer, que é do Medaber. Então, a gente vê que todo o passuco, na verdade, Velo em Mishpat Mavet, Vehu lo sonelo mitmol shilshom, está tudo falando sobre o Rotzer, que ele não odiava o cara que foi morto, e por isso ele tem galuto, não foi de propósito. Velo em Mishpat Mavet, ele não merece morrer, então vamos colocar ele em Miklas para proteger ele do Goel Adam. Então, aparece da Braita claramente, quando está escrito no passuco, Velo en mishpat mavet, está se tratando do Rotzeach. O Rotzeach não merece morrer, mas se o Goel Adam matou o Rotzeach, talvez já que ele foi de propósito, mesmo foi no momento de muita raiva, ele tem castigo. Responde a Gemara, Ravuna de Amar que Aitana. Ravuna, ele segue outro Tana. Realmente, você me trouxe uma braita que explica o Pasuk Veloi Mishpat Mavet com relação ao Rotzeach, com relação ao cara que matou, ele não merece morrer. Por isso a gente tem que proteger ele do Goel Adam. Mas Ravuna, ele segue o Tana que fala outra coisa, em outra braita, que diz o seguinte, Detânia, está ensinando a braita, Velo in Mishpat Mavet, ele não tem pena de morte, Begoel Adam Akatur Medaber. Essa braita fala que o Pasuk Veloi Mishpat Mavet, que ele não tem pena de morte, está se tratando do Goel Adam, está se tratando do cara que está
vingando o parente falecido. E a própria Braita pergunta também, então, mas pegou ela dá uma será que o Pasuk Veloy Nishmat Mavet, que ele não tem pena de morte, está se tratando do Goel Adam, do parente ou do Rotzeach, que Sheomer, que Lo Soneu Lo Mitmol Shilshom, quando vem o fim do Pasuk e fala que ele não odiava o cara, nunca odiou o cara, Arei Rotzeach Amur. Já tá, o fim do Pasuk está falando do Rotzeach. E a priori, Veloy Nishpat Mavet está sobrando. Não precisaria ter escrito, porque sobre o Rotzeach, que ele não merece ser culpado, já está escrito na continuação, que ele não tinha nenhum ódio no coração pelo cara, ele realmente matou sem querer. Ah, Mani Mekayem Veloy Nishpat Mavet. Então, o que eu faço com a primeira parte do Pasuk, que está escrito que ele não tem pena de morte? Begoel Adam, Katumedaber. Está tratando do Goel Adam, está tratando do parente vingativo. Então, se for dessa forma, essa Braita segue a opinião de Ravuna, certo? Ravuna segue a opinião dessa Braita. Então, a gente realmente encontra uma machloket entre os Tanaim, entre duas Braitot. Se o Goel Adam, o parente vingativo que matou o assassino sem querer, será que ele é punido com morte ou não? De acordo com Ravuna e uma das Braitot, não. De acordo com outra Braita, sim. Pergunta agora o seguinte, Tnan, está ensinando na Mishnah. Mosim lo shnei tamei chamim shemei arginu baderech veidabru elav. A gente falou na nossa Mishnah que o cara que matou sem querer, a gente manda com ele dois Tamdei Hamim, o Beidin manda com ele dois Tamdei Hamim, para caso um parente vingativo encontre ele no caminho, eles vão conversar com esse parente vingativo, certo? Vão evitar o assassinato do assassino sem querer. Agora, o que esses dois Talmidei Hamim falam? Mailava, a priori, entende Agmará, o que os dois Talmidei Hamim vão falar para o parente vingativo? Dematru beidei katil barkatlau. A priori, a função desses dois Talmidei Hamim, são dois também, como duas testemunhas, para advertirem o Goel Adam, o parente vingativo. Se você matar o cara, você merece morte. Ou seja, a gente vê que o parente vingativo não pode matar o assassino. A função a priori desses dois termos de Hamim é advertir ele de que ele não pode matar. Fala Gmará, não. Que Detânia veio da Bruelá, Dvarim Areuim lo. Fala não. O que eles falam? Eles falam coisas que combinam com a situação. Omrim, eles falam para ele o seguinte: Altin Hago min Hag Shofri Damim Beshkagava Maseledo. Eles, os dois também Hamim, param o cara, tentam segurar o Goel Adam, o parente vingativo, falando para ele: olha, não foi de propósito, foi sem querer, não foi intencional, ele não tinha intenção de matar. Tentam acalmar ele para que ele não mate, mas não vão advertir ele falando que se ele matar ele é morto, porque pode ser que se ele matar ele não é morto, porque ele fez isso numa situação de muita raiva, que a Torá poteret, a Torá isenta ele do castigo. Rameir falou que não são os Talmidei Hamim que falam por ele próprio fala, Shenemar vezed vararotzeach. Está escrito no Pasuk, parece que o Rotzeach próprio medaber, ele próprio fala, ele próprio tenta se proteger. Então, ele fala que o Rotzeach fala com o Goel Adam, e responderam para ele, e Chachamim responderam para Rabi Meir, olha, às vezes a própria pessoa não consegue convencer o outro, mas se for um shaliach dele, se for alguém no nome dele, às vezes funciona melhor, certo? Então, aqui os dois, tanto o Rameir quanto o Chachamim concordam que a gente tenta acalmar o Goel Adam para ele não se vingar. A pergunta é se o próprio Rotzeach sem querer fala, ou se dois shlichim, os dois Talmidei Hamim, eles falam por ele, porque às vezes é mais fácil. Amarmar. Agora vamos trazer um pedacinho do que foi trazido na Braita e lidar com isso. A gente fala para ele o seguinte, a gente fala para o Goel Adam, olha, foi sem querer, não faz nada, não mata ele matou sem querer, etc, certo? Deixa passar. Eles falam isso pro cara. Fala, é óbvio, de Bemeizid Bar Galuto. Fala, é óbvio que realmente foi sem querer. Se o cara tá fugindo para Miklat, é sinal de que foi sem querer. Não é nenhuma novidade pro Goel Adam, não é nenhuma novidade pro parente vingativo de que foi sem querer. Ele sabe disso. Então, como eles ajudam, como eles vão realmente melhorar a situação, o cara tá fugindo para Miklat, é sinal de que foi sem querer. Então, não é hidush nenhum, não é novidade nenhuma, não tem por que isso ajudar a acalmar. Responde a Gemara, fala, não, às vezes o cara que matou de propósito também foge para Miklat, e aí o parente vingativo acha que foi de propósito, vê essa e fala, olha, ele está fugindo para Miklat, mas não foi de propósito, foi sem querer, não mata ele, não revida.
והתניא, como está escrito na Braita, רבי יוסי בר רבי יהודה אומר, בתחילה אחד שוגג ואחד מזיק מקדימים אליי למקלט, ובית דין שולחים מביאים אותם משם, מי שהנכם יתהרגו, שנאמר, ושלחו זקני עירו, ולקחו אותו משם, como está escrito na Braita, o só fechar a Gemara abre de novo, ela travou, como está escrito na Braita, que, de acordo com Rabi Yossi Berabiuda, todo mundo que matou alguém, não importa se foi sem querer ou foi de propósito, no primeiro momento ele foge para ir Miklat. Se ele matou de propósito, então o Beidin traz ele de lá, e aí vão julgar o caso dele. Se ele foi julgado culpado, o Beidin vai castigar ele, certo? Como está escrito no Pasuk, Veshalfu, peraí, como está escrito no Pasuk, voltando. ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם, ונתנו אותו ביד גואל אדם, ומת, e entregam ele para o Goel Adam e ele é morto, certo? Não sei se realmente o Goel Adam próprio mata quando foi morto o Bemezid, quando foi morto de propósito, certo? Aqui a linguagem parece que o Goel Adam, o parente vingativo, ele mata se for um assassinato de propósito. A priori seria o Beidin que mata ele, talvez quando não tem testemunhas, algo do tipo. Michelonit Chayev, se analisaram o caso e viram que o cara não é Chayav Mitah, não teve atrás, não teve testemunhas, não teve nada disso, Ptaruhu mandou ele embora. Shinmar veitzilo eda etarotzeach mead Goel Adam. Salvam o Rotzeach, salvam o assassino do Goel Adam, certo? Se o Beidin analisou o caso e viu que não foi nem de propósito, nem sem querer, viram que o cara não tem culpa nenhuma, ou pode ser que talvez ele tenha culpa, talvez não, mas não tem testemunhas do que aconteceu, o Beidin libera ele totalmente, volta para casa. Desculpa. Nisso, Michael Galut, se depois da análise do caso viram que ele matou sem querer, Mahzirim Otolim como devolvem ele para a cidade, para ele Miklat, Neymar, Veshiv Otoida, ele Miklat Osher Nas chama, certo? Então, depois que o cara fugiu para lá, todo mundo fugia, mesmo quem matou Beshurei, mesmo quem matou Bemezid, de acordo com a Rabi Berabiuda, e por isso precisa de dois Tavdechamim para se foi um cara que matou Bemezid e está fugindo para Miklat, ou se foi um cara que matou Beshogeg e está fugindo para Miklat, o Goel Adam não sabe o que aconteceu, os dois Tavdechamim falam, olha, não mata ele, porque pode ser que foi sem querer. Então, sim, tem uma novidade aqui, os dois também sim inovam algo para o Goel Adam, porque ele acha que foi de propósito, eles falam que foi sem querer. Então, eles sim conseguem acalmar. Depois que o cara fugiu, ele é trazido para o Beidin e julgado, e cada um com o seu caso. Rebbe Omer, Rebbe fala, de acordo com o Rabi Serbilda, todo mundo vai para Miklat, certo? Tanto Shogeg quanto Mezid, e depois a gente resolve a situação. Primeiro vamos acalmar, e depois a gente resolve a situação. Rebbe Omer, Rebbe fala, não, a verdade é que o Mezid... O cara que matou de propósito, ele não foge para Miklat. De acordo com o Rabi Yossi Berabiuda, alguém que matou de propósito, ele também foge para Miklat, fica lá protegido, seguro, até ser julgado. De acordo com o Rabi, não, meatzmamem golim. O Rabi fala que não, o cara que matou de propósito, ele não deveria fugir para Miklat. Alguém que matou de Bemezid não funciona. Mas todo mundo que mata alguém foge para lá, decide fugir para lá por vontade própria. Kasvurim, porque eles pensam, as pessoas acham que eles acham que a cidade protege tanto quem matou sem querer quanto quem matou de propósito. Mas a verdade é que a cidade só protege quem matou sem querer. Uma pessoa que matou sem querer, quando ele está na cidade, ele está seguro, o Goel Adam não pode matar ele lá. Mas uma pessoa que matou de propósito, mesmo que ele tenha fugido para a cidade não protege ele. Ponto. Certo? De acordo com o Rabi Serbilda, mesmo um cara que matou de propósito, a cidade protege ele temporariamente até ele ser julgado pelo bem. Amar Abelazar, fala Abelazar, se a maioria das cidades são assassinos, certo? Se tem muita gente que já matou sem querer, a cidade para de funcionar, ela fica saturada de Rotzrim e para de funcionar. Então, nessa cidade morava muita gente, além das pessoas que mataram sem querer. Sheneimar, Vedaber, Beoznei, Ziknei, Aira, Edevarav, Veloce e Shivud Divreim Lidvarav. Está escrito no passo que o Goel Adam, quando ele chega lá, ele conta o caso, ele conta a história dele para Ziknei Yair, ele conta exatamente o que aconteceu com ele. Entende, Rabi Lazar? Tem que ser uma coisa que aconteceu com ele, e não com Ziknei Yair, e não com as pessoas da cidade. Mas se com a maioria das pessoas da cidade aconteceu exatamente a mesma coisa, todo mundo lá matou pessoas sem querer, a maioria da cidade matou pessoas sem querer, a cidade já não funciona mais, ela já não tem... não produz a segurança, então tem que trazer mais gente para morar lá.
Vem Rabelazar, fala Rabelazar, Ishen Bazkenim Menakoletet. Se não tiver anciãos na cidade, a cidade também não protege. Debainan Zikneir Veleika, que está escrito no passo que o Rotzeach, o cara que matou sem querer, ele chega na cidade e ele conta a história dele para Zikneir, para os anciãos da cidade. A gente vê que tem que ter anciãos na cidade. Senão, não funciona. Itmar. Temos aqui uma certa discussão com relação a isso. Irshein Bazkenim, uma cidade que não tem anciãos. Rabi Meir Rabi Yassi, aqui até agora a gente foi em nome de Rabi Lazar, que não funciona, a cidade não protege. Mas temos discussão com relação a isso. Rabi Ami Rabi Yassi, Hadamar Koletet, Hadamar Ena Koletet. Um falou que a cidade Koletet recebe o Rotzeach, protege ele, e o outro fala que não. Lemadamar Ena Koletet, Bainan Ziknei Veleika. De acordo com a pessoa, de acordo com a opinião que não coleta, não protege, é isso que está escrito no Passuco. Ele tem que contar o caso dele para Ziknei, se não tem Ziknei, não tem ancião na cidade, então não cumpriu as condições de Ermiklat, por isso ela não protege. Lemanda Marcolete, de acordo com a opinião que sim colete, sim protege, mitzvah be'alma. O que está escrito no Passuco é que ele tem que falar isso sobre Ziknei Yair, não é obrigatório, não é uma das condições para funcionar Ermiklat. É algo bom, é melhor que na cidade tenha Ziknei, se tem Ziknei, se tem anciãos na cidade, eles ensinam Torá, o cara que matou alguém sem querer é porque ele tem alguma coisa errada na vida dele, a Kadosh Baruch Hu fez isso acontecer com ele porque tem alguma coisa de ruim, então vai ser melhor para ele vai fazer tshuva de uma maneira melhor, mas não é obrigatório que tenham lá Ziknei aí. Certo? Isso daqui é Ziknei que a gente encontra com relação a Ir Miklat, mas a gente encontra Ziknei também com relação a outros temas diferentes. Então a mesma discussão aparece em outros lugares. Vershin Baskenim, uma cidade que não tem anciãos. Rabi Ami Rabi Asi Hadamar Nasa Ben Tzorero More Vechadamar Ei Nasa Ben Tzorero More. Tem um din chamado Ben Tzorero More, uma criança que ele rouba dos pais, e ele assalta pessoas, ele ele rouba dinheiro para comprar carne, comprar vinho. Ele é chamado de Ben Tzorero More, é uma criança que começou a sair do caminho e o rumo de vida dele vai com certeza levar ele para um lugar muito ruim, para chegar a situações que ele vai começar a roubar e matar pessoas, por isso ele é morto ainda enquanto ele é criança, antes dele fazer algo de realmente errado. Enquanto ele fez pequenas coisas erradas, roubou os pais, comprou carne, comprou vinho, a gente já castiga ele nesse momento para ele não chegar numa situação pior. Agora, discutem Rabi Ami e Rabi Yassi, o que acontece numa cidade que não tem Zkenim, porque no Passuco está escrito que os pais têm que levar ele até Ziknei Yair, até os anciãos da cidade. O que acontece numa cidade que não tem anciãos. Então, uma opinião foi, olha, se não tem anciãos na cidade, não tem o din de Ben Tzorero More, porque o Passuco falou que os pais têm que levar a criança para os anciãos da cidade, se não tem anciãos na cidade, não tem o din. E a outra opinião foi que tem de qualquer jeito. Qual a discussão entre eles? Lemanda Marina Ben Tzorero More, de acordo com a opinião que a criança não vira Ben Tzorero More se não tem anciãos, porque no Passuco está escrito que tem que levar para Zikneiro. Se não tem Zikneiro, não dá para cumprir todas as condições do Passuco, por isso não tem Ben Tzorero More. Lemanda Marna Ben Tzorero More, mitzvah be'alma. De acordo com outra opinião, que sim, ele vira Ben Tzorero More, mesmo que não tem Zikneiro, é porque o ideal é que tenha Zikneiro, que tenha lá ancião na cidade, mas isso aqui não é uma das condições da lei de Ben Tzorero More. Outra discussão com relação a isso, Veshin Baskenim, Rabi Ami Rabi Asi, Hadamar Mivia Eglarufa, Hadamar Inam Mivia Eglarufa. Qual o din de Eglarufa? Em Eglarufa também está escrito Ziknei Yair. Eglarufa é o cara que é a situação na qual alguém saiu da cidade, ele foi embora de uma cidade e ele foi morto no meio do caminho e ninguém sabe o que aconteceu, quem matou ele. Então aparece no Passuco o seguinte, já que ele foi morto na saída da cidade, ninguém sabe quem matou ele, os Ziknei Yair, os anciãos da cidade, eles têm que vir e falar, olha, a gente não mandou ele embora sozinho, a gente não mandou ele embora sem comida, sem ajuda, sem proteção nenhuma. Alguma coisa muito ruim aconteceu, mas não foi culpa nossa, não foi por desleixo da cidade. Então, Ziknei Yair tem que vir e fazer o que é chamado Eglarufá. Eglarufá é quando eles pegam um bezerro, uma vaca, e matam ela do lado do rio, como forma de perdoar o pecado dessa pessoa que acabou sendo assassinada próxima à cidade. Então, lá também está escrito que Ziknei Yair, os anciãos da cidade, têm que fazer isso. Então, uma opinião fala que se não tem anciãos na cidade, não tem o din de Eglarufá, não vão fazer toda essa história de matar o animal, e outro fala, não, de qualquer jeito tem, a mesma discussão. Lemada,
אינה מביאה עגלה ערופה, בעינן זקני האיווליקה. למה דמר מביאה עגלה ערופה, מצווה בעלמא, a mesma discussão. Se ziknei, está ensinando o passuco, é uma condição, ou é só uma descrição da situação, mas não é uma condição, certo? Então, a mesma discussão vai existir tanto com relação a Irmiklat, quanto com relação a Bentzorer Moré, quanto com relação a Egla Arufa. אמר רבי חמא בר חנינא מפני מה נאמרה פרשת רוצחים בלשון עזה. דכתיב וידבר השם אל יהושע לאמור דבר אל בני ישראל לאמור תנו לכם את ערי המקלט אשר דיברתי עליכם. Pergunta Rav Chama bar Hanina o seguinte: por que nos psukim de Rotzim, dos assassinos, certo? Do cara que vai fugir para ir Miklat, por que foi usada a linguagem daber? A palavra vaidaber, o verbo vaidaber, a Kadosh Baruch Hu, quando ele fala com Bnei Israel, quando ele fala com os Levim, às vezes é escrito vaiomer, às vezes é escrito vaidaber. Vaiomer é uma linguagem considerada mais leve, vaidaber é considerada uma linguagem mais dura. Pergunta a Gemara, olha, por que foi usado o passuco vaidaber? Porque quando Hashem fala com Yoshua sobre ir Miklat, está escrito a linguagem Vaidaber Hashem el Yoshua, Daber el Bnei Israel, Asher Dibarti Alechem. Por que está escrito justamente com essa linguagem? Mipnei Shehem Shel Torah. Explica a Gemara o seguinte, está escrito Vaidaber, porque aqui esse é um momento em que Hashem fala com Yoshua e ele manda Yoshua cumprir uma mitzvah da Torá. Tem muitas coisas que a Kadosh fala para Yoshua fazer que são uma mitzvah específica para Yoshua, não é cumprimento de uma mitzvah da Torá de Moshe Rabbeinu, é uma ordem para Yoshua. Agora, nesse momento em que Hashem está falando para Yoshua separar Ir Miklat, ele está falando para Yoshua cumprir uma mitzvah da Torá, uma mitzvah que foi dita para Moshe Rabbeinu. Então, a Kadosh Baruch Hu usou a linguagem Veidaber para reforçar essa mitzvah. Certo, ponto. Assim ele falou. Assim explica a Gemara. Lemeimar dechol dibur lashon kasha. Então você está me dizendo que o quê? Que a palavra vaidaber é uma palavra que representa algo mais duro, algo mais sério, mais importante. Fala sim. Que derteu, como está escrito no pasuk, diber aish adoni aretz itanu kashot. Os irmãos de Yosef, quando eles estão contando para Jacob Avinu o que aconteceu, eles usam a linguagem, olha, o senhor das terras, certo? Yosef, naquele momento ainda fingindo ser egípcio, ele falou com a gente de uma maneira dura, ele foi bem incisivo com a gente, bem bravo, e eles usaram a palavra daber, certo? Diber aish adoni haaretz itanu kashot. Pergunta a Gemara ve'atanya nidberu elashon nachat. Fala, espera aí. Tem uma braita que diz que a linguagem Nidberu é uma linguagem de Nachat, uma linguagem de uma conversa calma e tranquila. Vechenomer Yadber Amim Tarteino. Certo? Aqui também tem outro passuco Yadber, que parece que é realmente uma linguagem mais tranquila. Responde a Gemara, Daber Lehud e Yadber Lehud. São duas linguagens diferentes. Vamos lá, conta agora o seguinte, explique para Rabi Uda e Rabanan. Rabi Uda e Rabanan discutem no seguinte caso, no seguinte tema. A gente falou em cima que o motivo que a Kadosh Baruch Hu usou a linguagem de Vaidaber, que é uma linguagem mais dura, com Yoshua. Uma explicação foi que a gente viu que é porque é uma mitzvah da Torá, então a gente usou uma linguagem um pouco mais dura. Mas aqui tem outro motivo, tem um motivo que diz, porque Yoshua enrolou, Yoshua demorou demais para separar em Miklat, ele podia ter feito isso mais cedo, ele enrolou, então a Kadosh Baruch Hu falou com ele com uma linguagem mais dura, certo? Na verdade é uma discussão entre Rabi e Rabanan, um falou que realmente é Mepnei Shem Shel Torah, e outro falou não, porque ele enrolou demais. Outra discussão com relação aos psukim de Yoshua, está escrito em Yoshua o seguinte, Veichtov Yoshua et advarim haele besefer Torat Elokim. Está escrito que Yoshua escreveu alguma coisa, Besefer Torat Elokim. Sefer Torat Elokim é no Chumash, no Sefer de Moshe Rabbeinu. Então, aparece do passuco que Yoshua escreveu alguma coisa no Chumash. Pligue bem na Bíblia da Benechem, discutindo na Bíblia da Benechem. Chadamar, Shmona Psukim, Chadomer, Shmona Psukim, Vechadomer, Arei Miklat. Um deles fala que Yoshua escreveu no Sefer Torat Elokim, no Chumash de Moshe Rabbeinu, os últimos 8 psukim. Os últimos 8 psukim do Chumash de Sefer Dvarim, que falam sobre o falecimento de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu tinha falecido e Yoshua terminou de escrever os últimos psukim.
E outra opinião fala que não. Quem escreveu os últimos dois psukim foi o próprio Moshe Rabbeinu. Ele escreveu isso de uma maneira profética do falecimento dele, mas não foi Yoshua. E Yoshua, que está escrito no passado que Yoshua escreveu o Humash, é sobre Ir Miklat, sobre as cidades de refúgios escritas no livro de Yoshua. E aí, pergunta é o seguinte: de acordo com quem falou que Yoshua escreveu os últimos 8 psukim do Humash, é isso que está escrito que ele escreveu Besefer Torah Elohim, que ele escreveu no Humash. Ele próprio escreveu o fim do Humash. Ele manda Marerei Miklat, mas quem explica que o passuco está falando que Yoshua escreveu no livro dele, no Sefer Yoshua, não no Humash, uma mitzvah da Torá, mitzvah de Ir Miklat, mas Besefer Torah Elohim, porque está escrito no passuco que ele escreveu no Humash, ele escreveu algo do Humash, não no Humash. Certo? Não deveria ser Besefer Torah Elohim. Besefer Torah Elohim parece que veio no próprio Humash. Responde a Gemara, Achi que amaram. O passuco é o seguinte: Vaichtov Yoshua Besifro, Yoshua escreveu no livro dele, em Sefer Yoshua, et advarim haela ktuvim Besefer Torah Elohim, o que está escrito no Humash, ou seja, o que tem no Humash, a mitad de Ir Miklat, Yoshua escreveu também no próprio livro dele. Outra discussão, certo, entre os Tanaim, Sefer Shetfaro Bepistan, um livro que ele foi costurado com pistan. O Sefer Torah geralmente ele é costurado com guidim, com os nervos dos animais, certo? Ele é escrito no couro do animal, e costurado com guidim, com guide, com nervos de animal, fazem as cordinhas disso. Então, discutiram o que acontece com um livro, um Sefer Torah, que ele foi costurado com pistan, com linho. Discutiram a Bilda Meir, Hadomer, Kasher, Hadomer Pasul. Uma opinião falou que o livro está kasher, outro falou que está pasul. Qual o motivo deles? Leman de amar pasul, dechtiv, leman tie Torah Hashem beficha. Está escrito no pasuk, leman tie Torah Hashem beficha, certo? Com relação ao Sefer Teilim, está escrito Lemanti Torah Hashem beficha, veitish kol haTorah kula letfilin. Isso daqui, essa linguagem do pasuk Lemanti Torah Hashem beficha, que a Torá de Akadosh Baruch Hu tem que estar na sua boca, tem que estar pronunciando sempre de Divrei Torah, que foi escrito com relação ao Tfilin, vem criar um equeixo, vem criar uma conexão entre Tfilin e Sefer Torah. Matfilin al-Ham Shem Sinai letofram begidim, afkol letofram begidim. E vem ensinar o seguinte: do mesmo jeito que com relação ao Tufilin, a gente encontra o Malachá de Moshe Sinai, o Malachá que foi dita para Moshe Rabbeinu, não está escrito isso na Torá, mas foi passado para Moshe Rabbeinu, que o Tufilin tem que ser costurado com guidim, com os nervos dos animais, certo? Esse é o material usado para costurar o Tufilin. Assim também, Sefer Torah, Torah Hashem beficha, assim também todo Sefer Torah aprende de Tufilin que ele tem que ser feito, tem que ser costurado justamente com guidim, por isso, se costurou ele com pistan, com linho, ele está pasul. Veida, que é outra opinião, falou que se foi costurado com pistan kasher, tá kasher, que itkash lemutar beficha, leilchotav lo itkash. O ekesh, a conexão entre tefilin e Sefer Torah, é só com relação a mutar beficha, que ele tem que ser costurado com algo que é kasher para alimentação, mas não para todas as alachot de tefilin. Então, não tem que ser justamente com os nervos de um animal kasher, pode ser mesmo com pistan, pode ser com linho, pode ser com qualquer coisa que seja kasher. Eu não posso amarrar, costurar o Sefer Torah com algo que não é kasher, com algo que é taref. Mas tudo que é kasher, tudo que é mutar beficha, que é permitido de ser comido, de alimentação, serve. Mas não precisa ser exatamente igual ao tefilin, tem que ser guidim, pode ser pistan. Amarav, fala Rav, Chazina leu le tefilin de Bei Haviv, fala, olha, eu vi o tefilin lecifre, na verdade, certo? O tefilin, todo mundo concorda que tem que ser com guidim, então tem aqui uma outra versão que é lecifre, que ele viu o Sefer Torah de Ben Havivi, é o Sefer Torah de Rabi Chia, de Tfirei Bekitna, veleitil chetakivatei, fala, olha, eu vi o Sefer Torah de Rabi Chia, que ele era costurado com pistan, com linho, veleitil chetakivatei, mas da Halachá não é assim, também o Sefer Torah tem que ser costurado com guidim. Então, paramos por aqui. Escolha.